Fernandinha. No choro mesmo, com a maquiagem já borrada. E eu quero te agradecer, Fernanda, por me receber na sua casa. Gente, essa é a Fernanda Pinheiros, não é isso? Pinheiro. Gente, é uma mulher maravilhosa, conheço há muitos anos, né, Fernandinha? Desde que eu comecei a namorar com meu esposo. Verdade. Eu acho que eu já conheço você. E uma mulher ímpar, de bom coração, uma empresária, uma mãe, uma serva de Deus, uma mentora de mulheres. Ela carrega Jesus por onde ela passa. Né? E eu estou muito feliz, Fernandinha, de você me receber na sua casa, de preparar uma mesa para nós, para que a gente pudesse falar do Rei. Né? Então, muito obrigada por me receber. Obrigada. Eu que agradeço por você ter tirado esse tempo também para que a gente pudesse conversar, falar um pouquinho, né? É tão corrida as coisas, é tão corrido o dia a dia e a gente não se encontrava há um tempo. Então agora... Né? E que tempo precioso, né? Ainda sentado na mesa, falando de Jesus, agora o nosso tempo vai ser precioso. Verdade. Fernandinha, se apresente para quem não te conhece, quem você é? Bom, eu sou Fernanda, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha de Jesus, filha de Deus, e entendi que também sou herdeira. Amém. Porque às vezes a gente não acredita que a gente merece, né, as coisas. E eu entendi que eu sou herdeira e que sou merecedora de tudo que o Senhor deixou como herança. Amém. Com isso, né, Ele também nos deu algumas missões aqui, que é cuidar daquilo que Ele tem e nos confiou. Eu falo que aquilo que nós cuidamos hoje não é nosso, não, é dele. Sim. Então, o Senhor nos entregou a missão de cuidar de pessoas através de um negócio. Eu lembro que o Senhor uma vez, o Júnior já pastoreou a igreja, e quando a gente estava no início da loja, ele estava assim, não conseguia mais ver os nossos filhos, a gente saía de casa, eles estavam dormindo, a gente voltava, eles estavam dormindo, né? Era do trabalho para a igreja, e ele ponderou e falou, eu vou entregar, né, esse cargo na igreja. E eu lembro que naquela época, algumas pessoas que a gente confiava, falou que a gente iria pagar por aquilo, né, que Deus ia cobrar aquilo da gente, que o Senhor só estava nos abençoando porque a gente estava se entregando no ministério, mas já que a gente não ia se entregar mais, Deus ia tirar aquilo que Ele tinha nos dado. E eu fiquei com o coração tão apertado, não por achar que eu ia perder algo, mas eu fiquei com o coração apertado porque, assim, eram pessoas que eu confiava muito e eu acreditava e eu tinha como referência, e eu falava, e agora? Quem vai ser minha referência? Quem que eu vou poder confiar? Porque eu vou precisar nessa nova caminhada que a gente vai, né, emergir, que é o mundo dos negócios, eu vou precisar. E eu tenho uma amiga que ela se mudou para os Estados Unidos. E naquela época ela estava indo embora. Ela estava deixando um concurso público já estabilizado para fazer aquilo que Deus tinha mandado ela fazer. E ela pediu, falou, Fê, vamos tomar um café pra gente se despedir e tal. E Deus falou comigo uma coisa a seu respeito, eu preciso muito falar com você. Eu falei, vamos, claro. E quando a gente tomou café, ela falou, olha, Deus tá falando que o que Ele tem para vocês não é em cima do altar. O que Ele tem para vocês é dentro de empresas. Aí ela usou o plural, aí eu fiquei assim, sabe, empresas? Eu falei, gente, mal tô dando conta de uma. É dentro de empresas, e cada empresa que vocês abrirem vai ser como se fosse uma congregação. As pessoas que Deus vai colocar dentro desses lugares para trabalhar com vocês precisam ser pastoreadas, vão ser cuidadas por vocês. E aí aquilo assim me marcou tão profundamente, sabe, que meu coração ficou leve. De lá para cá, Deus tirou a gente da cidade onde a gente estava, né? Eu fiquei 2 anos sonhando, fazendo as malas, e imaginando, Senhor, o que vai acontecer? Será que eu vou quebrar? Será que vai acontecer? Sabe, eu pensava o pior. Eu não pensava que ia ser algo bom. E pensava o pior. E Deus realmente fez uma reviravolta e nos tirou de lá, sabe? E desde 2019 nós estamos aqui com a Sou Básica,
E cada dia o Senhor tem feito, assim, milagres extraordinários. São coisas, assim, que a gente olha e fala, meu Deus, só pode ser Deus, não tem outra explicação. Fernandinha, já pegando um gancho aí, o tanto que, às vezes, o que as pessoas ditam é muito sério, né? Então, eu estou ligando ao Deus que nós servimos como o nosso... o nosso... Como é que chama? Quando vem nos servir? Nos restaurantes, quem vem nos servir? Garçom. Como nosso garçom. Ele tem que trazer aquilo que nós pedimos. Então, se eu estou deixando de cumprir aquilo que as pessoas falaram ao nosso respeito, então quer dizer que Deus vai deixar de honrar a gente o tempo todo. Exatamente. Né? Elas ditam isso. Ah, vocês estão largando o ministério, vocês não vão ser bem-sucedidos. Sim. Vocês não estão mais sendo pastores daquele povo, então vocês não vão ser mais pastores de ninguém. E o tanto que é importante a gente entender que o local onde nós estamos também é uma igreja. Exatamente. Quantas pessoas ali dentro precisam de ouvir de você uma oração, precisa um abraço seu, Sim. precisa ouvir de Jesus, do amor de Jesus através de você. Exatamente. Quantas vidas você abraça ali, Fernanda? Muitas. E é tão interessante que eu falo bem assim, parece que Deus só envia pra nós as pessoas que realmente têm problema. Nossa, Ele não manda ninguém normal. Ele não manda ninguém normal. Ele sempre manda aqueles assim, sabe? Que tá já nas últimas. Eu falo, Senhor, eu preciso de alguém normal. A gente precisa trabalhar, a gente precisa evoluir. Porque por mais que seja, né, um ministério, é uma empresa também que precisa se sustentar, pagar suas contas. Eu, Senhor... Dá um tempo, agora o próximo manda... Manda mais leve. Manda centrado. Mas assim, graças a... Mas as pessoas estão muito doentes hoje, né, Fernanda? Sim. E até a gente também, né? A gente vai também se sobrecarregando muitas vezes de algumas coisas por não saber a hora de pausar, né? Às vezes a gente vive aquela vida assim... Como é que eu posso dizer? Acelerada demais. Acelerada, né? Aquela vida, né, cheia de compromisso e a gente esquece que tem que desacelerar também, né? E quando que você entende que é momento de parar um pouco, desacelerar um pouco? Thalitinha, a minha, deixa eu ver, 2020 pra cá, eu comecei a entender mais um pouco sobre o meu estado de emoção. Desde 2017, eu e o Júnior, a gente investe muito em inteligência emocional, porque a gente não sabia lidar com pessoas, sabe? Mas de 2020 para cá, foi um momento onde que o Senhor parece que tirou para que eu entendesse como eu tenho que lidar comigo, sabe? E hoje eu falo para você o seguinte, no dia que eu estou extremamente produtiva e animada, eu sento e eu produzo o tanto que eu der conta, e isso não é um peso para mim, porque eu realmente amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Mas no dia que eu tô cansada também, eu nem pego o telefone. Sabe? Eu entendi que se eu morrer hoje, o mundo vai continuar girando. Vai continuar. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não vão morrer se elas esperarem um dia para falar comigo ou uma tarde para falar comigo. E os problemas não vão virar uma guerra também por ter que esperar um pouco. Porque não adianta... E você também não se culpa por parar um pouco. Hoje não. Antes eu me culpava muito. Mas hoje não. Hoje... Se eu estiver precisando, eu paro tudo e sento ali no sofá e fico no ócio. E você, Fernandinha, igual a gente disse, você é esposa, mãe, empresária, mentora, você é um todo, né? Um conjunto. E você também para cuidar da sua casa, dos seus filhos? Você tem um tempo de qualidade com os seus filhos? Olha, hoje... eu vivo uma realidade que me permite estar próximo deles. Eu lembro que quando a gente estava em Formosa,
eu fiz uma oração bem assim. Eu fiz um curso, eu fiz o Experiência do Lar lá em Formosa. E aí eu fiz o curso e aquilo pesou muito no meu coração sobre a minha real responsabilidade enquanto mulher. Não que estava errado eu trabalhar, eu fazer tudo o que eu fazia, mas eu tinha um lado em que eu estava deixando ele e que era um lado muito importante. E aí eu comecei a me incomodar muito, porque dava final de semana, eu não achava as roupas dos meus filhos. Eu não achava. Nossa. Porque quem cuidava era babá 24 horas. Eu tinha empregado em casa e era babá. E aí eu não achava. Eu tinha que ficar ligando pra ela. Eu não achava a panela que eu queria. Eu não me encontrava dentro da minha casa. Não era a sua casa. É como se fosse assim, é como se... Sabe quando você vai pra um Airbnb, que a casa tá montada, você até entende, ó, a panela vai estar ali, a roupa vai estar ali, mas assim, você tem que dar uma procurada. E aí eu me sentia desse jeito e eu comecei uma oração fazendo bem assim, falando assim pro Senhor: Senhor, eu não quero deixar a vida que eu tenho de empreendedorismo, porque eu amo isso aqui. Eu cresci no meio do comércio, eu amo empreender. Mas eu também não quero perder a chance de ser mãe, de ser esposa, de ser dona da minha casa. De estar onde o Senhor realmente determinou que você Exatamente. estivesse. E aí eu falava assim: Senhor, eu entendo que para mim, aos meus olhos, isso é impossível, porque eu não dou conta, eu não consigo, eu sou extremamente desorganizada. Naquela época eu ainda não tinha descoberto TDAH. E assim, Thalia, o tanto que você pensar que eu sou desorganizada, eu sou. Mesmo, Fernandinha? Não parece, não. Muito. Mas você é desorganizada em tudo? Em não, casa? Em casa. No meu trabalho, tudo tem que ser impecável. Eu sou perfeccionista, mas assim, em casa, eu sou muito desorganizada. E aí, assim, Senhor, eu quero poder viver isso, eu quero poder fazer uma comida para os meus filhos, eu quero poder sentar com eles, eu não tomo café com eles. Deus, eu não levo meus filhos na escola, sabe? E aí foi quando eu comecei a sonhar. Deus começou a trabalhar no meu coração, sabendo já quem eu era. Ele falou, não dá para eu fazer essa mudança de uma hora para outra. E ele começou a trabalhar no meu coração. Foram 2 anos eu sonhando, colocando toda a minha mudança no porta-mala de um carro. E aí eu falava, gente, mas como assim? E essa mudança aconteceu, a gente veio para Goiânia, de fato a minha mudança veio no porta-mala de um carro. Sim, foi algo extraordinário que Deus fez. E desde que eu estou aqui, desde 2019, eu não consigo encontrar um ajudante. Meu Deus do céu. Ou você aprende, ou você aprende. Ou você se organiza, ou... E o Senhor... Esses dias eu até postei no meu Instagram. O Senhor... Eu tiro toda segunda-feira pra, tipo assim, dar aquela geral mesmo, sabe? Às vezes eu consigo contratar faxineira, mas até faxineira é difícil. Até faxineira o Senhor dificulta pra mim. Então você entende que é algo que o Senhor travou ali para que você estivesse realmente cuidando. Sim, e assim, eu entendo que Deus não prospera na desordem. Essa desordem que eu tenho, ele não é algo... Vamos repetir, Fernandinha, Deus não prospera na desordem, né? Essa vontade de que eu aprenda, eu entendo que o Senhor, ele quer nos prosperar mais. Mas que para o Senhor nos prosperar mais, eu preciso aprender algumas coisas. E o prosperar que ela está dizendo aqui não é só o prosperar financeiro. Não. É o prosperar dentro de casa. Porque nós precisamos entender que o prosperar é enriquecer, é agregar, é contribuir. E o prosperar dentro de casa tem algo melhor? É a paz reinando, né? Você prospera na Sou Básica. Sou Básica é super conhecida no Goiás, fora de Goiás. Aqui tem várias lojas, louvado seja Deus por isso. Mas compensa prosperar a Sou Básica, fazer o nome dela reconhecido, se a família Pinheiros não estiver prosperando. De jeito nenhum. Se ela não estiver alavancando, se Natália e João não estiverem envolvidos em Cristo. De jeito nenhum. Então, Deus não trabalha onde? Em desordem? Na desordem. Deus não trabalha na desordem. Quando ele fez o mundo, foi tudo
Organizado. E o mundo tava um caos. Ele primeiro organizou o caos para depois começar a criação, né? Então, o Senhor começou a falar muito comigo na palavra, sabe? Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo era o seguinte: você quer ser empreendedora e quer ser dona de casa? Eu vou te apresentar uma mulher que também era assim. E ela era impecável em tudo que ela fazia. E eu já tinha lido essa passagem diversas vezes, mas não com esse olhar que o Senhor me apresentou, que é a passagem da mulher virtuosa. Aquela mulher, Thalitinha, ela acordava cedo. Eu tenho muita dificuldade de acordar. Ela acordava... Não, você tá entendendo. Não vou nem te contar muito. Ela acordava cedo e ela dava ordem às empregadas. Eu falo sempre, Senhor, tá faltando uma parte. As empregadas. Tá faltando. E o Senhor tem falado comigo que na hora certa Ele vai preparar as pessoas para estarem comigo. Amém. Mas ela acordava cedo, dava ordem às empregadas. Ela se preparava para as estações do ano. Sim. O Senhor, eu fiz uma consultoria em 2017, Deus mandou uma pessoa para me ajudar a me organizar dentro da empresa. E eu falei bem assim pro Senhor, eu queria uma mentora estilo Super Nani. Ah, você me contou já sobre essa pessoa. Estilo Super Nani, que ela vai ficar me vigiando e vai falar, você tá errando aqui, tá errando ali. E de fato, ela foi para dentro da empresa e ela ficava no cantinho me olhando, sabe? E ela foi me podando em muitas coisas. E uma coisa que ela passou 2 anos me falando, você precisa organizar, não é a sua agenda da semana nem do mês, é do ano. Fernando, você precisa ter uma agenda anual. Você precisa saber o que vai acontecer no seu Natal, na sua Black Friday. Você precisa, quer dizer, então, quando tiver uma Black Friday, você não vai poder estar com sua família. Porque você vai estar apagando incêndio. Quer dizer que quando for Natal, acabou. Como é que vai fazer sua ceia de Natal na sua casa? Como é que você vai viajar com seus filhos? Como é que você vai viajar? Só que eu não conseguia, Thalita. Pra quem tem o TDAH, é tipo assim, ó. Eu olhar pra uma pia de louça suja, eu saber como que pega a bucha e o sabão pra lavar, mas eu ficar olhando pra ela. Entendeu? E eu tenho muito essa trava, esse bloqueio. Só que Deus parece que nos momentos certos Ele foi virando algumas chaves na minha vida. E aí, Deus me fez entender que essa mulher, ela se preparava para as estações. Quando estava perto do inverno chegar, ela estava já com as roupas de frio de todo mundo pronta. Ela já estava com as lãs tecidas, né? Que fala na palavra. Quando tinha algo para negociar, quando ela via uma oportunidade de negócio, Deus dava para ela a visão e ela negociava. Mas o melhor de tudo, o marido dela confiava nela. E eu tinha muito conflito com o Júnior. A gente sempre empreendeu junto. E eu tinha muito conflito com ele, porque eu sou comercial e ele é financeiro. Uhum. Então você pensa, eu quero voar, né? Uhum. E ele quer segurar. E aí eu falava, Senhor, mas como que o Senhor vai falar pra mim que é possível ser essa mulher com o marido que eu tenho? Sempre é o marido que eu tenho, né? E nunca quem eu sou. Exato, com o marido que eu tenho. Jesus, como que eu vou conseguir organizar aí, ó, minha agenda do ano? Mas o Senhor foi trabalhando. E hoje o Senhor me permite viver um trabalho onde nós estamos em setembro. Eu já sei o que vai acontecer no meu Natal, eu já sei o que vai acontecer no meu janeiro. Eu levo meus filhos na escola, eu busco os meus filhos na escola. Eu consigo estar com eles para fazer uma tarefa. Você participa da vida dos seus filhos. Exatamente. Você está afiando as lâminas. Exatamente. Eu consigo saber o que acontece na vida da Natália, que está aí uma adolescente entrando na fase adulta, né? Consigo enxergar o que está acontecendo com o João e consigo também estar com o meu esposo, que eu acho que é a parte mais importante. Porque antes eu passava o dia com ele, mas não estava com ele. Você estava com um empresário, mas não com... Eu estava com meu sócio. E a gente passava o tempo todo brigando. Porque a gente não... Como é que eu posso dizer? Não tinha visão igual, parecida, sabe? Então,
hoje eu consigo fazer essas coisas. E aí quando eu paro, tem hora que eu falo bem, quando eu paro na segunda para arrumar as coisas, e aí eu vou organizar, né? Organizar assim. Tem segunda-feira que eu só limpo, mas tem outra segunda que eu arrumo as coisas assim bem detalhado, tem outras que eu vou socando assim. Tá tudo bem. Hoje eu não sofro mais. Uhum. E o Júnior não sofre com isso também? Um pouco. Porque não é que ele seja a pessoa mais organizada do mundo, mas ele é mais organizado que eu. Então ele sofre um pouco com a bagunça. Entendeu? O que é a bagunça quando eu falo pra você? Não é porqueira, sim, nada de. Claro. Até porque assim, eu não gosto de coisa fedendo, comida. Lógico. Não é isso. Mas a bagunça é assim. Às vezes é uma roupa que ainda não dobrou, uma roupa que ainda não guardou, essas coisas assim. É ele chegar e às vezes tá os materiais do menino espiticados aqui, um sapato jogado pra lá, meia pra lá, entendeu? É isso. Da casa normal. E a gente tá num espaço pequeno. Então, pra quem tem um pouco mais de senso de organização, isso se incomoda. E eu tive que entender também que a desorganização, ela faz mal pra o que eu tenho, que é o TDAH. Quanto mais desorganizado, mais os sintomas vão ser... vão estar mais ali, aguçados, mais né? aguçados. Quanto mais eu me organizar, mais eu consigo equilibrar os meus sintomas. Então hoje, quando eu estou extremamente estressada, quando eu estou extremamente ansiosa, porque eu também sou muito ansiosa, quando eu estou assim no meu ápice, eu começo a arrumar. E aí eu me acalmo. E esse ponto que você falou, Fernandinha, de estar com o marido e um empreendedor, um financeiro, isso tudo assim, isso também é muito importante a gente entender. Que nós somos aquelas que auxiliam o nosso marido em tudo. Exatamente. Que ombreamos o nosso esposo com todas as coisas, né? Nós temos Priscila e Áquila na Bíblia, né? Que Priscila, ela auxiliava o seu esposo para estender as tendas, não é isso? Ou eu estou errando com o nome? É elas mesmas, né? Estendia as tendas e ela auxiliava em todo momento. E ele confiava nela, né? A ponto de depois a Bíblia inverter o nome, né? Áquila e Priscila, e não mais Priscila e Áquila. Porque nós precisamos entender a nossa função, nós precisamos entender onde o Senhor quer que nós estejamos, a ordem ela tem que vir, né? Então, você entender que a organização, ela procede dos céus, que a desordem, como é que você disse mesmo? A desordem? Deus não prospera, né? Deus não prospera. Gente, essa frase é muito linda. Deus não nos prospera na desordem. Então, quando a gente entender isso, o Senhor vai começar, né, a abrir uma porta, a prosperar aqui, abençoar dali, a fechar outra daqui que não deveria nem estar aberta. Então, a desordem, ela é em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Seja na nossa casa, seja com os nossos filhos, no nosso casamento, na nossa empresa, nas nossas amizades. Tudo há uma desordem onde nós precisamos começar a organizar. Sim. E o principal ponto de partida é aqui. Exatamente. Dentro de nós. Porque a maior desordem vem aqui dentro. Então, se aqui dentro não estiver organizada, uma casa limpa, uma casa onde o Senhor passou o sangue dele, limpou toda podridão ali dentro, não adianta que as outras coisas não vão prosperar. E é tão engraçado, Thalitinha, eu lembrei agora, porque assim, eu não fui criada com o meu pai, eu fui criada com a minha mãe. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 1 ano de idade. E a minha mãe, ela sempre... A minha mãe também tem TDAH, acho que às vezes até mais severo que o meu, mas a minha mãe não medica, né? Uhum. E a minha mãe, ela separou do meu pai, porque o meu pai, ele bebia muito. Então, assim, ele não queria ser o provedor, ele queria só curtir a vida, entendeu? Ele não era uma pessoa ruim, nada disso. Mas ele queria viver uma vida boêmia. Uhum. Meu pai sempre foi assim... Eu pareço um pouco com meu pai, sabe? Mais comunicativa, faz amizade em todo lugar. Uhum. Então, minha mãe sempre falava muito assim pra mim, você parece o seu pai, e não sei o que, e tananã, você é desorganizado, igual o seu pai, e tal. E eu lembro que quando eu ia na casa do meu pai ele morava com a minha tia. Quando eu ia na casa do meu pai, parecia um lugar meio assombrado.
Era um clima tão pesado, tão pesado, tão pesado, e de fato a casa era escura. Ui, desculpa. A casa era escura, a pia era desse tamanho de louça. E aquilo me trazia uma sensação muito ruim. Desordem em tudo. Mas assim, eu era muito nova, eu não entendia, eu só sentia uma sensação muito ruim. E aquilo vai ficando gravado na cabeça da gente. E aí, assim, né, depois o Senhor vai trabalhando na nossa mente, vai conversando, né, com a gente e vai, muitas vezes, falando para nós, né, que se a gente não cuidar, é nesse extremo que a gente chega. É porque entendeu? o inimigo, ele vai vendo que ali há uma brecha. Sim. Então, se há uma brecha, eu vou cutucar para ir aumentando, 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 até chegar a uma desordem tão grande que eu não consigo mais resolver. Exatamente. Então, gente, o diabo, o inimigo, ele é paciencioso demais. A gente não precisa esperar que, nossa, eu fiz esse erro aqui agora, o diabo vai vir em cima de mim. Ele sabe, ele sabe que você vai continuar fazendo e ele tem paciência. Exatamente. Então, se a gente não se alertar, se a gente não olhar, se a gente não ter os olhos clínicos para pequenas coisas, vai virando esse montoeiro. Exatamente. E assim, Deus, ele tem me feito entender, que assim, é bonito, né? Às vezes eu falar, nossa, não sei o que é da ordem, nananã, mas assim, eu tô lutando. Sabe o espinho na carne? Passa café, Fernandinha? Sabe o espinho na carne? Esse é o meu espinho na carne. Entende? Eu tenho que lutar com ele todos os dias. Eu sei que eu não vou ser a pessoa mais organizada do mundo, do planeta, mas o Senhor me falou que é possível e me mostrou na palavra que existiu uma mulher assim. E se existiu uma pessoa que conseguiu, eu consigo. Lógico que consegue. Entendeu? Então, assim... Gente, outra pessoa organizada na palavra e que eu amo, eu sempre falo sobre ela, é Dorcas. Como Dorcas era organizada? Dorcas, ela vestia órfãos e viúvas. Ela vestia uma... Então, ela já tinha... O mês que vem já entra no inverno, já é frio. Então, eu preciso vesti-los com roupas que aqueçam. Então, você acha que ela hoje fez frio e ela ia fazer as roupas de frio hoje? Não, tinha ordem e decência. Exatamente. Né? Então, ela também era uma mulher muito organizada. E todas as vezes que o Senhor vai fazer algo extraordinário, Ele sempre prepara o ambiente, organiza o que está fora de ordem, e aí Ele faz o extraordinário. Olha que lindo, gente. Foi assim com a criação do mundo, foi assim quando Ele trouxe o dilúvio, Ele precisou limpar a terra para fazer um novo povo. Foi assim com aquela... Mas antes Ele trouxe a ordem. Exato. Né? Ele precisou organizar para depois vir e trazer a prosperidade, né? E aí ele foi assim com aquela mulher que perdeu a moedinha dentro de casa, né? Ele falou, minha filha, vai limpar a casa. Limpar a casa, que aí você vai achar a moedinha. Eu amo tanto essa passagem, Fernanda. Eu fiz até uma mesa sobre ela, no mês Entre Elas presencial, onde a gente falou sobre a dracma perdida. Porque nós perdemos muitas dracmas. Nós perdemos muitas. E o interessante é que assim, ó, como nós temos várias dracmas, então na nossa mente é aquela, se eu perder só essa, não vai me fazer tanta falta. Perdi outra, não vai me fazer tanta falta, porque eu tenho tantas outras. Mas o interessante é que na passagem, nós temos 2 segmentos ali, né? Que era dado como o dote da mulher. Então, para ela se casar, toda a sua diadema tinha que ser preenchida com as 10 dracmas. Então, se faltasse uma, ela não ia ser entregue para o seu noivo. O Senhor diz sobre ordem. Então, não perca a sua casa, não perca os seus filhos, não perca o seu casamento, não perca as suas finanças, não perca as suas amizades, não se perca no caminho. Porque é muito fácil a gente se perder no caminho por conta da desordem. Porque todos nós, Fernandinhas, nós temos esse defeito de desordem em alguma coisa na nossa vida. Sim.
Todos nós somos desorganizados em algumas coisas. Todos nós perdemos dracmas no meio do caminho. E o Senhor nos chama a organizar. Porque antes dele gerar grandes coisas extraordinárias, ele traz antes a ordem, né? A ordem. E aí é tão interessante que, sabe, parece que o Senhor sempre vem me moldando nisso, vem me falando sobre isso. Um dia desse eu peguei a minha filha, sabe? Porque ela ultrapassa os níveis da desorganização. Sério? É. E aí eu peguei, e aí ela fica bem assim. Aí o pai dela levou ela lá pra ver onde, né, a gente ia construir, e aí ela pegou e falou bem assim pra mim: olha, mãe, eu quero um quarto assim, assim, assado, eu quero um closet, eu quero não sei o quê. Mas tem que ser bem grande, mãe, pra mim só enfiar as roupas assim. Aí eu peguei e falei pra ela, tipo, uma conversa séria mesmo com ela. Eu falei: filha, você imagina a gente numa casa linda, bem bonita, assim, aquela casa que a gente sempre sonhou, aquele closet, assim, lindo. Enorme. Filha, agora olha pro seu quarto. Combina. Combina. Se no pequeno, no pouco já está assim, pensa no grande. Exatamente. Eu falei pra ela: combina, minha filha? Ela: não. Eu falei: pois é. Agora você acha que Deus, olhando lá de cima, ele tá pensando assim: eu dei meio metro pra ela. Ela não tá dando conta de cuidar. Eu não vou poder dar pra ela um quarto gigante, porque aí vai ser mais um problema pra ela. Então sabe o que acontece, minha filha? Deus não dá. Porque ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E às vezes aquilo que a gente pensa que a gente tanto sonha, a gente fala assim: nossa, aquilo ali é meu sonho, olha que lindo, é maravilhoso, mas às vezes aquilo ali vai trazer mais dor de cabeça pra gente. Porque se eu não tô dando conta desse pequeno, como é que eu vou fazer com o grande? E aí ela parou assim, sabe? Analisou. Aí ela arrumou o quarto dela, mas de repente dá uma desandada de novo, aí gente, eu lembro minha mãe, ela. Fernandinha, lembro disso direitinho. Eu também nunca fui tão organizada assim. Sempre fui organizada, porque minha mãe. Mas eu lembro, gente, que eu deixava meu guarda-roupa, tinha vez, antes eu tinha cômoda e aqueles guarda-roupa de abrir de madeira, né? Uhum. Que a idade já tá um pouquinho, né? Gente, teve um dia que eu cheguei em casa, as minhas roupas, os meus calçados, tudo meu tava tudo no chão. Tudo no chão. Enquanto você não arrumar tudo, você não dorme hoje. Eu estou cansada de falar com você. E você não arruma esse quarto. Você precisa ter ordem. Quando você casar, como que vai ser? E eu casei com quem? E eu casei com quem? Marcos Lara, dono do Toque de Limpeza. Gente, Mark, realmente. Fernandinha, então assim, se eu não tiver uma ordem, graças a Deus, hoje ele já entende um pouco que ele tem 2 crianças em casa e tem uma mulher que não tem toque. Então, o que eu posso fazer para deixar o meu esposo se sentir bem dentro de casa, eu faço. Então, as crianças podem brincar o dia inteiro, pendurar no lustre, no teto, fazer tudo, tirar tudo do lugar. Mas deu o horário do papai chegar, tudo tem que estar organizado. O papai chegou, o papai tomou banho, o papai tomou um café, daqui a pouco pode jogar tudo de novo. Mas ele precisa chegar em casa e se sentir em casa do jeito que ele gosta. Então, a ordem ela tem que vir nesse aspecto geral dentro da nossa casa. Então, aquilo que a minha mãe fez comigo, de mandar eu arrumar quantas vezes a minha cômoda, quantas vezes o meu guarda-roupa, quantas vezes as minhas calcinhas, as minhas meias, meu sutiã, tudo isso me vale para hoje. Então, os ensinamentos que hoje você dá para a Natália, isso vai prosperar por todo o tempo. E é tão engraçado que, sim, a gente tá ali, quando a gente tá com a mãe, né? A gente tá ali com a mãe, é como se a gente tivesse tendo uma mentoria, uma mentora ali para nos ensinar, para falar, ó, qual que é o melhor jeito, é assim, é assado, nanana. A gente não aproveita, a gente despreza, mas aí no dia que a gente sai de casa que a gente fica bem assim: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Fernandinha, não entra na minha cabeça uma menina que casa com 20, 25 anos, que não sabe fazer um arroz, que não sabe fazer uma lasanha. Gente, tem coisa... eu não sei... Gente, não tem coisa mais simples que você fazer uma lasanha? É tipo um misto quente, né? Tipo, é só sair fazendo as camadas. Nossa, eu não sei. Fernandinha, eu fico boba com aquilo. Eu falo assim, Jesus, que mundo que é esse? Que mundo que é esse? Eu costumo dizer que o mundo
trouxe as mulheres para fora. Jogou assim, ó. Pum, vai para fora. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter nome, você precisa ser reconhecida, você precisa ter seus direitos, você tem que ter direitos mais que os homens sempre pisam em você, eles ganham mais, eles têm... Tudo assim o mundo jogou sobre nós. Mas chegou um tempo, Fernandinha, em que nós precisamos voltar. Voltar para o lugar onde o Senhor determinou que nós estivéssemos. Exatamente. Mas é errado? É errado você ser empresária? De jeito É nenhum. errado você trabalhar fora? De jeito nenhum. O errado é o seu coração estar lá e não estar aqui dentro da casa. Exatamente. Lá ser a prioridade, né? A sua casa, né? É prioridade. Exato. Então, você pode trabalhar sim. Trabalha. Você tem a sua carga horária, mas o seu coração precisa estar dentro de casa. Exatamente. Porque não adianta, mais uma vez, não adianta a nossa empresa, o nosso trabalho prosperar e a nossa casa desfalecer. Sabe uma coisa que me ajudou muito nessa questão de estar em casa? Porque eu cresci dentro do comércio e daquele jeito tradicional, onde o dono abria e fechava a loja. Por que ele abria e fechava a loja? Porque ele achava que se ele deixasse o funcionário lá, tudo ia dar errado, entende? Mas lembra que o Senhor me falou que se eu morresse hoje, o mundo ia continuar girando? Sim. Pois é. E aí Deus me fez entender que as pessoas, elas não são igual eu. Eu sou única, meu funcionário é único. E o que acontece? O que eu faço, ele não vai conseguir fazer, tá tudo bem, mas ele também não vai, botar tudo a perder em uma tarde, em um dia, em uma semana, ele não vai botar tudo a perder. E outra, você deixa de acreditar naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Exatamente. Então, se você, ao tempo todo, é claro que vocês que são donos de empresa, realmente precisa estar com o olho. É aquele ditadinho, né? É o olho do dono que engorda o gado. Realmente precisa. É o olho, não a presença. Sim, né? Mas se a gente não entender que Jesus também está olhando, porque se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Exatamente. Então é o Senhor que tem que guardar. E Ele te dá sabedoria. Quantas empresas você tem hoje, Fernandinha? Você consegue ter em Formosa agora? Se eu te contar, Formosa tá a 400 quilômetros daqui. Então, aí se você estiver lá daqui meia hora, você consegue voltar para Goiânia e ir na sua loja de Goiânia? Não. Você consegue estar, porque você tem no Passeio das Águas, que é um shopping aqui em Goiânia, você tem uma loja lá. Você tem uma loja lá no Garavelo, que é 20 quilômetros de distância. Você consegue estar ao mesmo tempo? Nunca. Então, não como? sou onipresente. E assim, sabe o que eu entendi? Que tá tudo bem eles não conseguirem fazer do jeito que eu espero e eu quero. Mas é eu entender que o Senhor Jesus, quando ele deu o start no ministério dele, ele tinha vários discípulos, ele tinha 12 que eram chegados a ele, e nem todos 12 eram perfeitos. Não tinha nenhum lá que era perfeição. Cada um tinha o seu defeito. Inclusive, tinha um que era mau caráter. E mesmo assim, o Senhor escolheu ele. Quem sou eu para ficar achando ruim, não querendo que o meu funcionário cuide da loja? Você está entendendo? Sim. Então, o Senhor me fez entender. O Senhor falou exatamente assim para mim, ó, Thalita, eu não te dei um negócio para te fazer de escrava. Eu te dei um negócio para te trazer liberdade. Eu não te dei um negócio para te escravizar. Você não é escrava. Aquilo soou para mim no primeiro momento. Você não é escravo. Aquilo soou no primeiro momento para mim como algo assim, falei, como assim? Mas será que eu vou, se eu não for e eu botar sempre o meu funcionário, eu vou estar escravizando? E aí o Senhor, não, eles estão pagando e eles ficam lá às 8 horas, e se fica mais, eles ganham a mais por isso. Mas você, quando você vai para casa, você fica pensando no trabalho, você trabalha em casa. Você não está dentro de casa mesmo, descansando. E aí, o Senhor me fez entender isso. Deus, Ele não me deu esse negócio para que eu fosse escrava. Um dia, Deus usou um pastor e falou bem assim para mim. Tá vendo essa chave? Eu tava com a chave da loja. Acabei de fechar a loja e ele falou, tá vendo essa chave que você tá com ela? Essa chave aí
ela não é sua. Essa chave aí, esse negócio que você tem, que você acha que você tem, vou desse jeito pra mim, você acha que você tem, esse negócio é do Senhor. Nossa. Ele te entregou essa chave para você gerenciar. E se você não for uma gerente que anda de acordo com os princípios dele, ele vai colocar outro gerente. E aí eu parei para pensar, sabe? Assim, no decorrer, sabe assim que Deus vai falando e trazendo clareza no decorrer dos anos. Filha, deixa eu só entregar aqui para ela, Fernandinha. Pega aqui, ó. Lê aí você... E hoje, para nós, para mim, é muito claro, sabe? Então, eu consigo, assim, realmente descansar. Nem tudo tá perfeito, as coisas não estão perfeitas. Tem vez que sim, as vendas da loja caem, tem vez que as vendas da loja vai lá embaixo, mas ao mesmo tempo, tem vezes também que Deus nos surpreende, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Sabe? Mas uma coisa a gente tem ciência. Quem tá cuidando desse negócio é Ele. Jesus. Não sou eu. É Ele. Quem tá cuidando é Ele. Amém. Sabe? Então, Deus vai fazendo nos detalhes. Fernandinha, falando da sua loja, você como empresária, que tá no meio do ramo de beleza, né? Então lá você tem produtos de cabelo, você tem produtos de maquiagem, perfumaria, você tem todo produto que a mulher gosta, esmalte, tudo. Você vê que hoje as mulheres estão cada vez mais dependentes desses produtos. Você acha que a beleza se sobressaiu em tudo? A mulher ficou muito fissurada na beleza. Você vê que o gasto em produtos de beleza aumentaram demais porque ela precisa se satisfazer em sua beleza, nos seus cuidados. Há não estou achando a palavra correta para expressar isso, mas você acha que ficou além do normal? Olha, eu acho que não tem a ver com a beleza em si, quando existe um excesso. Eu acho que não tem a ver com o produto da beleza. Porque quando existe um excesso em algo, o problema ele é interno, né? Ele tá ali para fora. E por um acaso esse problema foi expressado através de um produto de produtos de beleza. Esse é o meu ponto que eu te perguntei. Porque hoje as mulheres estão tão doentes, né, assim, nessa questão de querer ser demais, de nome demais, de reconhecer demais, que há uma ferida interna, que há um problema interno. Então isso vai vir para fora com autocuidado, cuidado demais, é botox demais, é boca demais, é cílios demais, é cabelo esticado demais, é cabelo às vezes enrolado demais, tudo em excesso. Sabe o que eu vejo, assim, estando dentro de loja e tendo contato ali com a minha cliente? Eu vejo que, na verdade, as mulheres, elas têm esquecido delas. Mesmo? Sim, elas têm esquecido delas. E, na verdade, a Sou Básica tem 10 anos. É por isso que o nome é Sou Básica. Por quê? Te explicar o porquê. A mulher, ela vive cheia dos atributos, né? Todos esses atributos, ó, mãe, esposa, dona de casa, empreendedora. Quando eu falo empreendedora, você pode observar, por mais que a mulher não tenha um trabalho formal, alguma coisinha ela faz. Claro. Ela faz um bolo para vender. Às vezes o marido dela tem o trabalho dele, ele sustenta a casa, mas alguma coisinha ela faz. Ela não consegue ficar totalmente ociosa de tudo. Então ela é empreendedora e aí ela é serva ainda, né, para as que são cristãs. Então assim, são muitos atributos. O que eu falo é encher uma mão. Se eu vou falar, ainda enche a outra. E aí ela esquece dela. Em que momento ela é ela? Em que momento ela vive para ela? Por que eu falo isso? Porque para ela ser uma boa mãe, ela precisa estar bem emocionalmente. Sim. Para ela ser uma boa esposa, ela precisa estar bem com a autoestima em dia. Sim. Para ela ser uma boa empreendedora, ela precisa estar bem, porque senão ela não consegue nem tratar bem os clientes. Sim. Sabe? Para ela ser uma boa dona de casa,
nem se fala o tanto que ela precisa estar bem. Porque senão a gente não consegue nem fazer uma comida que presta, né? A gente salga a comida, deixa sem sal, queima tudo. Então, em todos esses aspectos, qual que é o pilar principal? Ela precisa estar bem emocionalmente. Entende? E aí, eu vejo que, biblicamente, Deus nos deu artifícios para que nós nos cuidássemos. Quando a gente vai ver a beleza, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. E as mulheres, Deus sempre fez questão de quando existia uma mulher assim, que ela realmente se sobressaía, ele sempre fala que a pessoa era... Como é que às vezes tá escrito na palavra? Tipo assim, que a pessoa era muito formosa, ou então chamava muita atenção. Ele nunca fala assim, que era bonita. Era sempre formosa. Sempre usa assim alguma expressão como se realmente a pessoa chamasse muita atenção. Então, né, a gente vê aquelas mulheres do Egito que perfumaria surgiu no Egito há quantos mil anos? Maquiagem surgiu no Egito, sabe? E aí a gente vai olhando e analisando, entendendo que o Senhor, ele deixou muitas coisas para nós. Só que aí o ser humano, né, muitas vezes distorce e vai para o excesso. Assim como ele vai para o excesso da comida, como ele vai para o excesso, às vezes, de uma prática, como ele vai para o excesso de uso de alguma substância, ele vai para o excesso. Só que, o que eu entendo? Que esses produtos de beleza é como se fossem ferramentas para que a mulher conseguisse se sentir melhor de uma forma mais fácil. Eu uso sempre essa analogia. Imagina que você vai ficar em casa. Se você acorda, vai lá, joga uma água no rosto, escova os dentes, faz um coque no cabelo, veste às vezes tira o pijama ou não, mas você tá ali dentro de casa. Você tá com uma energia. Mas vamos supor que você vai ficar em casa, mas você acorda, toma um banho, você arruma o seu cabelo, você não faz uma maquiagem, mas você passa um batonzinho ali, você passa um perfume. Aí você tá com outra energia, entende? A mulher, para ela estar bem, ela só precisa do básico. O que é o básico para nós mulheres? É básico. Olhando para você, você tá super arrumada, tá linda, mas você não está com nada em excesso. Você tá com o básico. O que é o básico? Do básico do básico. O que é o básico? É uma unha arrumada. Isso faz a gente se sentir bem. O que é o básico? É você pegar, lavar o cabelo, não deixar a raiz ali pregando. Sabe? É o autocuidado mesmo. É a ordem. A ordem também tem que estar aqui, ó, transparecendo para a pessoa que está nos vendo. Sim. E eu tô falando isso por quê? Porque eu não sou uma pessoa vaidosa. Por mais que eu trabalhe com cosmético, produto de beleza, as pessoas pensam, nossa, ela deve... Não, eu não sou. Se deixar, eu quero passar o dia de pijama, com o cabelo desgrenhado, entendeu? Mas eu entendo que eu preciso acordar, tomar um banho, passar um perfume, um batom, alguma coisa. E aí eu entendo que, na verdade, as mulheres, elas têm... E aí eu vejo isso na loja. A gente percebe que essas mulheres que põem muita boca, muito cílio, muito não sei o quê, na verdade, elas estão cheias de acessório. Mas o cuidado com elas não têm. Não tem. Elas têm dó, às vezes, de comprar um creme, elas têm dó de comprar um shampoo bom, elas acham um absurdo um shampoo um pouquinho mais caro, que traz um tratamento para o cabelo, elas têm dó, às vezes, de comprar um produto para cuidar das rugas, elas acham que é só botar botox. Então, a gente vê que, na verdade, a mulher, ela esquece dela. Qual que é o nosso papel na loja, muitas vezes? Tem vezes que a gente tem que pegar a cliente e falar bem assim para ela, ei, você merece isso daqui. Elas não se sentem merecedoras. Elas veem, às vezes, um produto, sei lá, R$100. Nossa, sempre tive vontade de ter esse produto, mas nossa, eu não sabia que era tão caro. Não, você merece isso daqui. A gente vai entendendo isso, porque ela coloca em primeiro lugar o filho, ela coloca em primeiro lugar um monte de outras coisas. E ela fica de canto. Aí sabe o que acontece?
Daqui a pouco, essa mesma cliente volta na loja querendo comprar maquiagem, perfume, não sei o que, nananana. Por quê? Porque o marido trocou ela por uma outra que andava mais arrumada. Gente, eu já vi isso diversas vezes. E isso, Fernandinha, é uma realidade muito Sim. grande, né? Por isso que eu falo, eu também não sou uma pessoa vaidosa. E quem me acompanha sabe que eu não sei maquiar, eu não sei comprar produto de maquiagem, eu sou muito básica, eu sou básica. Então, assim, a minha base aqui, ela é um protetor solar com cor. Então, eu uso meu protetor solar com cor, eu uso um rímel, eu uso um batonzinho e é o que eu sei fazer. E o blushzinho, né? E mesmo assim eu acho que eu não passo no lugar certo. Mas uma coisa que eu nunca abri mão foi da minha unha bem feita e da minha sobrancelha. Só que eu tenho entendido que eu preciso estar melhor para mim também. Sim. E eu preciso também honrar o meu esposo. Também. Exato. Eu preciso também honrar os meus filhos. Eu preciso também ensiná-los sobre isso. Exatamente. Porque se a gente se cuida, a gente se ama. Se a gente se ama, a gente entende que nós somos filhas herdeiras do trono do Senhor. E não escravos, como a gente disse. Então, o cuidado é um sinônimo de amor, de graça do Senhor sobre nós. O cuidado é um sinal onde nós entendemos que o Senhor nos fez de uma forma tão maravilhosa, então por que não cuidar daquilo que é o altar dele? Exatamente. A palavra do Senhor fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. A palavra nos diz que nós somos o altar onde ele ama estar, né? E que ele faz morada. Então, se o Senhor faz morada em mim, por que eu não vou cuidar de mim? Sim. Por que eu não preciso deixar para lá só porque ele é Deus, Senhor de senhores, isso aqui? Por que eu não vou cuidar de mim, sendo que eu sou aonde ele ama estar? Eu sou o local de moradia dele, eu sou templo dele. Exatamente. Essa questão tem assim, sabe? Como é que eu posso dizer? Gritado assim dentro de mim, sabe? Porque hoje, quando as coisas estão começando a estragar, estão começando a ficar quebrada, manchada, já me incomoda, sabe? Eu fiz em 2019 aquele método CISA e eu conheci o Paulo Vieira, né? Fiz de forma presencial, são 3 dias. Tenho muita vontade de fazer novamente. E de lá pra cá eu sempre acompanho ele. E nos últimos tempos ele tem postado uma coisa bem assim, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E aí, esses dias eu fui abrir minhas gavetas ali, uma bagunça, um monte de pilha que não funciona, um monte de coisa. Na minha mente, pulsou a frase, sabe? E aí, eu falei, gente, pra que essas coisas? Eu preciso tirar um dia pra arrumar essas gavetas, porque eu não preciso dessas coisas aqui. Eu não preciso. E outra coisa, isso aqui não tem nem condição de eu dar pra ninguém. Então é lixo, sabe? E o lixo, ele atrai, né, uma coisa ruim pra dentro da minha casa. E assim, o que eu começo a entender? Que parece que o Senhor, em todos os aspectos, ele vem falando para mim que para que a gente seja uma serva plena, tenha uma vida plena, tenha, né, um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, tudo ao nosso redor tem que estar realmente em ordem. Uma vez eu visitei uma casa em um assentamento. Era na lona, Thalitinha, a casa. Só que eu entrei lá dentro e eu fiquei com vergonha. Eu chorava sem parar e ninguém entendia por que eu tava chorando. Thalitinha, pensa numa casa impecável. Impecável. Você não tá entendendo. Era o chão de terra, mas era como se o chão não tivesse sujeira. E eu vou te falar, eles não sabiam que a gente ia lá. Eles não estavam esperando a nossa visita. Aquilo lá é daquele jeito. As vasilhas da mulher ali, areadinha, lá não tinha água. Lá, era muito difícil ter água lá, as vasilhas dela areadinha. Tudo limpinho. E o pior, a gente foi lá porque era uma região muito carente, era um assentamento, aquelas negócio, lugar de invasão. A gente foi para abençoar eles. E eu saí de lá com um saco desse tamanho de verdura que ela me deu.
Eu saí de lá tão constrangida, eu saí de lá tão envergonhada, falando, Senhor, me perdoa, porque eu tenho tudo e eu não valorizo. Me perdoa porque, olha esse lugar, é muito mais aconchegante do que a minha casa. Não que eu não gosto da minha casa é aconchegante, mas assim, você não tem noção da vergonha que eu fiquei. Eu não conseguia parar de chorar naquele lugar. E a mulher numa alegria, sabe? Detalhe, Thalita. Não existia Sou Básica ainda naquela época. Deus me marcou naquele momento. Lá era um lugar que é só terra, só terra. Não tinha, é meio do mato mesmo. A mulher com a unha do pé limpinha, feitinha, francesinha. Cabelo arrumadinho, cheirosinha. Sabe? E o Senhor toda vez me faz lembrar daquele lugar. Ele fala, é sobre aquilo ali. Fernanda, entende que sabe? Esse seu testemunho resume e finaliza tudo que a gente conversou. Exatamente. Ele resume e finaliza. Nós falamos sobre ordem, nós falamos sobre organização, nós falamos sobre estar curada por dentro. Quantas feridas essa mulher pode ter carregado? Quantas marcas essa mulher carregou? Quantos sonhos que ela sonhou? Mas nós preferimos dar desculpa pelo que nós vivemos hoje. Por isso que a gente não chega no amanhã. Porque a gente vive as circunstâncias do hoje, do nosso passado, e a gente não trabalha para que o nosso amanhã seja diferente. Ter ordem, ser cura, ter Jesus, ter tudo dentro de casa. A nossa desculpa sempre é, e eu sempre recebo notificações no meu Instagram, tudo falando assim, você consegue fazer porque você tem uma casa boa, você consegue fazer porque você tem dinheiro, você consegue fazer porque você tem um marido bom, sempre são desculpas. A minha grama é sempre mais verde do que a sua. E o Senhor hoje nos chama para olhar para nós mesmos. E não importa se você mora numa casa de lona. O que importa é se Jesus está ali. Se ele se faz presente Exatamente. ali, se há ordem ali, se há decência, se há presença, se há moradia do Senhor ali. Fernandinha, porque a gente pede ao Senhor todos os dias, Senhor, vem para minha casa, mora aqui. Mas como que Jesus vai morar na nossa casa se há desordem? Exatamente. Como que ele vai fazer moradia se há desordem? Ele ainda vai falar assim, olha, na sua casa eu só vou te visitar de vez em quando. Quando há ordem, eu volto e faço moradia. Porque é muito sério isso, Fernandinha. Sim. É muito sério isso. Nossa, meu Deus. Essa também eu vou levar para a vida toda agora, Fernandinha. Fernandinha, e para encerrar essa mesa, que eu já aprendi tanto com você. Que ternura, que mesa que transbordou, que vem transbordando. Eu queria que você finalizasse falando para elas algo. Aquilo que está no seu coração, que você quer ministrar na vida dessas mulheres que estão nos assistindo hoje. Que você ministre sobre elas. Eu acredito que mulheres de todas as classes, né? Hoje a internet tem essa bênção, né? De chegar em todos os locais. Então eu acredito que várias realidades vão ter a oportunidade de ouvir isso daqui, de acessar esse conteúdo. Mas uma coisa que eu quero deixar para a mulher, independente da realidade em que você vive, seja uma realidade mais abundante financeiramente, ou seja uma realidade um pouco mais limitada, que nós não esqueçamos de que nós somos mulheres. Nós não somos os homens, nós não temos que estar no lugar do homem. Não tem nenhum problema para nós mulheres ter dependência de algum homem, isso é um privilégio. E que nós não esqueçamos disso. Que a gente, de fato, seja essa mulher que Deus nos criou para ser. Né? Seja primeiro
a essência da criação de Deus. E aí a gente vai viver aquela palavra e aquele versículo que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se a gente for essa mulher, a essência da criação de Deus, fizer tudo aquilo que o Senhor nos programou para fazer quando Ele nos criou, a empresa vai ser acrescentada, né? As várias empregadas vão ser acrescentadas, a prosperidade vai ser acrescentada, né? Os relacionamentos, a vida social, tudo vai ser acrescentado. Mas a gente tem que entender primeiro que a gente tem que fazer, como se diz, né? Meu marido sempre fala isso, a gente tem que fazer primeiro o dever de casa, né? O dever de casa. A nossa tarefa. Então, a nossa tarefa de casa, para nós mulheres, é não esquecermos de ser mulheres. Porque o mundo tem falado para nós que a gente tem que ser o que a gente quiser ser. Na verdade, a gente tem que lutar contra a nossa natureza todos os dias. Nós temos que ser aquilo que o Senhor nos ordenou a ser. Nós temos que ser aquilo que o Senhor nos ordenou para ser, aquilo que o Senhor nos criou para ser. Essa garrafa foi feita para ser uma garrafa de café. Se eu colocar suco aqui dentro, não vai dar certo. Não vai ficar legal. Não. Então, ela seja primeiro uma garrafa de café. Então, vamos ser mulher? Vamos. Mulher. Só isso. Que bom, é o básico, né? É o básico. Mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigada. E eu quero abençoar você aí onde você está. Quero dizer para você, coloque ordem. Coloque ordem aí na sua casa. Coloque ordem aqui dentro. Permita que o Senhor entre e faça morada. Se organize, se arrume, se ame. Entenda que você é a imagem e semelhança do Senhor. Entenda que você é o altar escolhido por Ele para manifestar a glória dele. Exatamente. E quando você entender isso, você vai começar a se amar, a se cuidar e que as pessoas vejam o reflexo de Cristo em você. Então, que você seja uma mulher pautada na graça do Senhor. Que você seja uma mulher abençoada pelo Senhor nesse dia. Que a sua casa tenha o direcionamento do Senhor. Que a sua casa tenha a presença dele, o brilho dele. Que tenha o cheiro de Jesus. E para que tenha o cheiro de Jesus, o velho, o lixo tem que sair, a organização tem que chegar. E a presença dele tem que ser manifesta aí. Então que o Senhor abençoe sua casa, abençoe seus filhos, o seu marido, abençoe você, os seus sentimentos. Quem você é, eu abençoo você e a sua casa hoje em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar, né, Fernandinha, essa mesa. Compartilhe com quem você quiser e quem você não quiser também. Com as amigas e com as amigas. Gente, siga a Sou Básica, siga a Fernandinha. Você envia para todo lugar, Fernandinha, os produtos? A gente envia, sim. Então, ó, gente, fala com ela lá. Eu só lancei aqui, se ela não fizer isso, ela dá um jeito. Então, vai lá no nosso Instagram também. Não se esqueça de, eu sempre falo acender o sininho. Ativar o sininho para que você receba as nossas notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cecília, pega para mim a caixa aqui.